No Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 41, está escrito: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar, dizendo: Silêncio, aquiete-se. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Tudo o que Deus faz na nossa vida tem um propósito. Nada acontece por acaso. No verso 35, Jesus deu uma ordem específica aos seus discípulos, dizendo: Passamos para outra margem. Ao obedecerem, Jesus os levou direto para uma tempestade. Muitas vezes nós pensamos que quando estamos em Cristo, estamos blindados, protegidos de qualquer tempestade. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Jesus permite que certas tempestades venham sim na nossa vida. Precisamos entender o que o Senhor Jesus quer de nós. O Salmo 23 é o salmo mais famoso da Bíblia. Porém, no verso 4 diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você está entendendo? Veja a condicional: ainda que eu ande. Existe sim a possibilidade de passarmos pelo vale da sombra da morte na nossa vida. Existe sim a possibilidade de tempestades virem sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Mas, ainda que isso venha, não precisamos temer, porque o Senhor está conosco. A tua vara e o teu cajado nos consola. Precisamos compreender que seguir a Jesus nem sempre é sinal de calmaria. Muitas vezes as tempestades virão sobre nós e é o nosso comportamento no meio da tempestade que vai revelar o poder de Deus na nossa vida. No verso 37 diz que um grande temporal se levantou e as ondas eram tão grandes que estavam enchendo o barco de água a ponto de afundar. O que nos chama a atenção é que entre os discípulos de Jesus, pelo menos 4 deles, Pedro, André, Tiago e João, eram experientes pescadores. Homens acostumados a lidar com o mar, experimentados em diversas tempestades, homens experientes. Mas olha só, meu amigo, existem certas tempestades que vêm na nossa vida que fogem ao nosso controle. Que o nosso intelecto, a nossa capacidade, o nosso conhecimento humano, tudo aquilo que a gente estudou, tudo aquilo que a gente sabe, tudo aquilo que a gente aprendeu, de nada vale. Precisamos de Jesus para esses momentos. Precisamos estar com Jesus ao nosso lado. Olha que interessante, no verso 38, a Bíblia diz que Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre um travesseiro. Até então, eles não precisavam de Jesus. Até aquele momento, Jesus não havia sido requisitado. Portanto, ele estava dormindo. Na nossa vida, muitas vezes, Jesus pode estar dormindo. Ele está sim sempre conosco. Mas os discípulos não precisavam de Jesus. Eles tinham tudo sob controle, pois eram experientes pescadores. Mas a tempestade começou a ficar muito forte e as coisas fugiram do controle. Foi aí que eles decidiram despertar Jesus. Não espere as coisas fugirem do controle para você chamar Jesus. Não espere o seu barco afundar para você clamar a Jesus. Deus preparou esse dia para você falar com Ele. Deus preparou esse momento para você conversar com Ele, para você dizer o que você precisa e agradecer Ele também, que é muito importante. Quando grandes tempestades vêm sobre a nossa vida, nós temos a tendência de pensar: Jesus não está comigo, mas Ele está sim. Tenha certeza que Jesus está sempre ao seu lado. Mateus capítulo 28, do verso 20, a parte B diz: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você. O que nós precisamos fazer é despertá-lo. Aí sim ele se levantará e acalmará essa tempestade. Tudo o que Deus faz tem um propósito. A Bíblia diz que Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre um travesseiro. Meu amigo, Jesus estava posicionado estrategicamente na popa do barco, próximo ao leme.
pronto para assumir o controle da situação. Mas os discípulos eram experientes demais, não precisavam de Jesus. Por isso, Jesus acabou adormecendo. Quando a tempestade fugiu do controle, eles bem souberam o que fazer. Foram imediatamente despertar Jesus e clamaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Quando nós clamamos o nome de Jesus, ele se levanta e começa a agir ao nosso favor. No verso 39 diz que Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquieta-te. A Bíblia diz que houve grande bonança. Lembra do Salmo 23? Diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes, guia-me por águas tranquilas e refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Jesus está sempre conosco. Muitas vezes nós queremos tomar as rédeas da situação, queremos controlar a nossa vida de acordo com a nossa vontade. As tempestades vêm, meu amigo, e elas fogem do controle. Nós precisamos despertar Jesus todos os dias na nossa vida, para que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir de vitória em vitória. Verso 40 diz: Então disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Não tendes fé? Deus chamou você para ser uma pessoa ousada e usada por Ele. A Bíblia diz que Ele não nos deu o espírito de covardia. Portanto, aprenda uma coisa: obedecer Jesus nem sempre é sinal de calmaria. Nem sempre o fato de Jesus estar no barco significa que Ele está controlando o barco. Nós precisamos despertá-lo e colocar o controle nas suas mãos para que Ele possa nos guiar a águas tranquilas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, até a próxima.